Bom dia, um feliz dia. Hoje é primeiro. Espero que você tenha conseguido aí estudar a lição dessa semana. Essa semana nós estudamos aí sobre maridos e esposas juntos na cruz, né? Ligados à cruz, unidos pela cruz, né? Pelo sacrifício que Cristo fez por cada um de nós, né? Lá em Efésios 5, 25 a 27, a palavra de Deus nos diz o seguinte: maridos, que cada um de vós ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou. Então o verso aqui diz que os maridos devem amar as suas esposas, né? Assim como Cristo amou a igreja, e a igreja somos cada um de nós, se entregou por cada um de nós, se entregou por ela, para que a santificasse. Deus queria santificar cada um de nós, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, simbolizando aí o batismo, a entrega que nós temos quando aceitamos Jesus pela palavra, para aprender a si mesmo como igreja gloriosa, né? Sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo quer que cada um de nós sejamos purificados, sejamos encontrados sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Não é isso? Nós estudamos aí os conselhos para as esposas cristãs, né? Devemos nos submeter uns aos outros, né? Como Cristo, sermos servos, não é isso? Os maridos são chamados a amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, né? E ama cada um de nós, porque a igreja somos cada um de nós. Temos que ter uma escolha voluntária, não é isso? De colocar as nossas escolhas, né? Como parte, né? De aceitação aí de Cristo nas nossas vidas, né? Temos que ter um amor mútuo, né? E respeito mútuo entre um homem e uma mulher, não é isso? Isso deve acontecer. Se vamos como se estivessem trabalhando para o próprio Cristo, né? Não é isso? Lá em Colossenses fala isso. Cristo é o foco, é o verdadeiro e mais elevada da submissão. As esposas são crentes que devem honrar a Cristo acima dos maridos, né? O marido é a cabeça da esposa, sendo que a fidelidade à igreja, a Cristo, serve como modelo para a lealdade da esposa ao marido. Mas essa passagem aí não pressupõe um casamento amoroso e não disfuncional. Este verso não deve ser interpretado de modo a permitir abusos por parte do marido. Se o marido é grosseiro, rude, impetuoso, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é a cabeça da esposa e que ele deve em tudo ser sujeita, pois ele não é o Senhor, nem o marido, no verdadeiro significado do temor, não é isso? Isso está lá em Lar Adventista, página 92. Então os maridos devem ser o quê? Corteses, carinhosos, ter um amor mútuo pela esposa, né? Para que eles possam ser considerados cabeça, não é isso? Aqui diz também que Cristo, né, é o noivo, né? E ele é o noivo de quem? Da igreja, que são cada um de nós, não é isso? Amar a igreja como uma noiva, né? Ele diz aqui que ele nunca vai esquecer de cada um de nós, né? Ele se entregou a si próprio, né? Como dote de casamento, não é isso? Ele fala aqui também que o noivado, né, é a purificação para a cerimônia, e a cerimônia em si, a apresentação da noiva, acontecerá no retorno de Cristo, ou seja, a noiva se apresentar, cada um de nós, né, vamos nos apresentar a Cristo no seu retorno, não é isso? Ele fala aqui que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo nos amou, não é isso? O esposo deve amar a sua esposa como a si mesmo, não é isso? Ora, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, né? Em vez disso, cuida dele e o trata muito bem, não é isso? Aqui diz também que uma só carne, esse é o modelo do casamento, né? Adão recebeu as responsabilidades de cuidar do jardim, né? Dar nome aos animais. A mulher foi criada a partir da costela de Adão para que o homem
não ficasse sozinho, não é isso? Deus então estabeleceu aí o casamento, em que o homem e a mulher devem ser o quê? Uma só carne, né? E aqui diz que o casamento é enaltecido ao ser comparado com o relacionamento entre Cristo e a igreja. Além disso, pensando na ligação da igreja com Cristo através das lentes do casamento carinhoso, obtemos nova clareza sobre o relacionamento com Cristo. E lá no Lar Adventista, na página 93, Ellen White diz: constantemente instava os cônjuges a deixar de tentar controlar um ao outro. Não intentem impor um ao outro seus desejos. Não é possível fazer isso e, ao mesmo tempo reter o amor mútuo. Sejam bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua entre um e outro. Aqui diz também: ela comentou sobre a interpretação e aplicação lá de Colossenses 3,18 e Efésios 5, 22 e 24. Não raro se faz a pergunta: não deve a esposa ter a vontade própria? A Bíblia claramente afirma que o marido é o cabeça da família. Se essa injunção terminasse aqui, poderia dizer que a posição da esposa não é nada invejável. Muitos maridos ficam nas palavras: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Mas leamos a conclusão do mesmo verso: como o Senhor. Elas devem ser submissas, sujeitando-se aí como o próprio verso diz, como o Senhor. Ou seja, devemos que as mulheres sejam submissas ao próprio marido como o Senhor. Não é isso? Deus pede que a esposa conserve seu temor, a sua glória, sempre diante de si. Inteira submissão deve ser somente ao Senhor Jesus Cristo, que a comprou como propriedade sua pelo infinito preço da sua vida. Sua submissão ao marido deve estar na base da indicação de Deus como o Senhor, ou seja, a submissão da mulher para com o marido deve estar na base da indicação de Deus como o Senhor. A submissão é como se fosse para o Senhor, entendeu? Bom, e Deus tenha conseguido aí fazer com que vocês tenham estudado a lição durante toda a semana, né? Que vocês tenham aprendido muito, né? Sobre a questão da esposa, né? De respeitar aí o marido, que o marido deve ter entendido aí que ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e cada um de nós, não é isso? E que o Senhor Jesus esteja com vocês nessa sexta-feira, que seja uma sexta-feira abençoada no Senhor, para você e para sua família, uma preparação para o sábado maravilhosa. Meu desejo, minha oração. Amém.